Então agora vamos para a correção da página 130. A questão 5. Ele fala aqui que entre 2014 e 2015, a população do estado de São Paulo enfrentou um racionamento hídrico em decorrência da drástica diminuição do nível dos reservatórios de água potável que abastecem a cidade. Leia o fragmento da entrevista abaixo para compreender melhor o problema. Então, daí aqui, nesse fragmento da entrevista, ele falava do que os paulistas estavam passando por causa da questão da falta de água. E isso pode acontecer esse ano novamente, porque desde 2014, que teve a grande seca, os reservatórios de águas não conseguiram se reabastecer o suficiente para poder resolver os problemas dos grandes centros urbanos. Então, nós podemos ter problemas aí, o estado de São Paulo pode ter problema aí para frente, tá? Depois ele faz a pergunta seguinte: por que o geógrafo afirma que a água não é um recurso finito? Olha para você ver. Se ela não é um recurso finito, ela é um recurso infinito. Meu Deus, mas se ela é infinito, por que está faltando? Por que o geógrafo fala que a água não é um recurso finito? Quem respondeu? Gostaria? Eu participei, mas já pode participar? Não, Miguel, aguarda um pouquinho, só se os outros colegas não participarem. Para dar oportunidade para todo mundo, senão depois os outros vão falar assim: Marcelo deixou só o Miguel falar, daí não sobrou para mim. Eu estou chamando, vou chamar de novo. Quem gostaria de responder essa pergunta? Pode falar, Miguel. Está correto também, Miguel. Uma outra coisa que ele destaca, que a água ela tem um ciclo. Não destacou isso no texto? A gente pode parar o ciclo da água? Pode, gente? Não, a gente não pode parar o ciclo da água, tá? A água tem um ciclo. E o que está acontecendo? A água está mudando de lugar. Nós estamos perdendo a água do continente e elas estão indo para os oceanos. Tá? Nós estamos perdendo a capacidade de absorção da água para os lençóis freáticos, porque nós estamos acabando com a vegetação. Então o problema maior é esse. A segunda questão: de acordo com o geógrafo, o que levou à escassez de água na cidade de São Paulo? Quem gostaria? Eu é quem? Pode falar, Bruno, porque os outros não estão se manifestando, depois não vai reclamar de ficar sem nota. Então, além disso, Bruno, tem um outro problema. O que acontece com as águas da região de São Paulo? Elas são altamente poluídas. O índice de poluição é muito alto também, tá? Daí isso acaba fazendo com que elas não sejam favoráveis ao uso. Mas o Bruno destacou uma coisa muito importante. O nível de água dos reservatórios abaixou um determinado ponto que não estava dando para abastecer mais. Tá? Então tá correto, Bruno, pode deixar desse jeito, tá?
Depois eu vou colocar a resposta do livro, você vai ver que ela é um pouquinho diferente, mas a sua não está errada. Com base na experiência verificada na cidade de São Paulo, a qual conclusão é possível chegar em relação à disponibilidade hídrica e à potabilidade da água? O que é disponibilidade hídrica? A quantidade de água que existe. A quantidade de água que existe é realmente pouco? O que vocês acham? Então, deixa eu só dar uma dica para vocês. Vocês já ouviram falar que o rio Tietê secou? Não. Então quer dizer que não tem água em São Paulo? Qual é o problema então? O problema é que é muito caro, muito demorado para despoluir, porque se for pegar água daquele rio Tietê para você despoluir, você imagina quantos produtos químicos vão ter que ser retirados dela, tá? Então o problema é esse. A relação à disponibilidade. Existe água disponível em São Paulo? Existe, mas ela não é potável. Por isso que fala da potabilidade da água. Existe a água, mas ela não é potável. Ela está contaminada. Tá certo? Vamos para a nossa próxima questão. Agora nós vamos para a questão número 6. Observe o gráfico abaixo e indique as atividades econômicas que mais captam água doce no mundo. Tá? Indique as atividades econômicas. Então você tem que dar pelo menos duas. Quem gostaria? Alguém que não tenha respondido, pessoal, vocês não fizeram o exercício, é só ler do livro. Quem gostaria? Alguém falou aí? Eu fiz. Então, mas aqueles que não responderam ainda, gente? Ou não estão presentes? Ligaram aí para entrar e não estão aí na aula? Pode. Quem eu posso responder? Pode mandar ver, Isaac. Atividades agrícolas, daí ele pede para você. Tanto é que ele fala assim, né? Aqui em cima. Opa, voltando. Indique as atividades econômicas. Atividades agrícolas, tá? E daí nessas atividades agrícolas vai estar a irrigação, a pecuária e a aquacultura. Olha quantas atividades estão aqui dentro. Isso mesmo, Isaac, ganhou a sua participação, Isaac. Eu já vi que você me enviou atividade, Isaac, o seu também. Se eu não coloquei ok para você lá, Isaac, já está ok o seu, porque eu vi que você me mandou aquela página que estava faltando, tá? Pode ficar tranquilo. Gente, daí na questão 7, era para você criar um parágrafo, ele falava um pequeno texto é um parágrafo, usando todas essas palavras aí do texto, tá? Do quadro. Eu vou assim elaborar uma de cabeça para vocês aqui agora, tá? Vou começar aqui. Todo rio começa numa nascente e termina numa foz. Em uma bacia hidrográfica existe uma rede fluvial onde tem o rio principal e os seus afluentes. Muita água da chuva é absorvida pela superfície terrestre. E a água dos rios também geram a erosão. Olha para vocês verem. Fiz um parágrafo e consegui colocar todas as palavras que estão aí no quadro. Tá? O meu parágrafo ficou sem lógica? Ficou, gente, sem lógica? Não, deu para entender, não deu a mensagem? Então, quem gostaria, dos alunos que não participaram ainda, quem gostaria de ler a sua frase? Dole uma. Dole duas. Dole três. Dos alunos que já participaram, quem gostaria de ler a frase? Ninguém?
Pode ler a sua, Bruno. Tá ótimo, Bruno, tá ótimo. Alguém mais gostaria de ler? Não? Então vamos para frente. Questão número 8. O gráfico da página a seguir demonstra a quantidade de pessoas sem acesso às fontes de água potável em diversas regiões do mundo, ao longo das últimas décadas. Observe os dados do gráfico e indique a afirmação verdadeira e, em seguida, reescreva as afirmações incorretas, corrigindo os erros em cada uma delas. Eu vou encerrar essa gravação aqui e a gente volta nessa questão daqui a pouquinho, porque está na próxima página.